Pessoal do YouTube, saudações. Hoje tem uma live super importante, é bem legal a gente conhecer. Estou aqui com dois pais, né? Dois pais policiais, deixa eu falar a verdade. E eles vão trocar experiências em relação aos seus filhos que têm TEA. Eu estou aqui com o Frederico e com o Caio. Frederico, obrigado pela participação. Fred, o que é ser um pai atípico? Cara, boa noite primeiro, Rodney, obrigado, Caio, satisfação. O Caio, eu sempre gosto de falar, eu já começo a ser assim, ser pai atípico é você ter um amigo que tenha um filho TEA mais velho do que o seu para ser o seu mentor. Eu tenho o Caio como meu mentor, porque o Caio passou por estradas que eu ainda estou passando, considerando que o Bernardo é mais velho do que o meu mais velho, né? Então, eu acho que a primeira coisa de você ser pai atípico é você, de fato, entender, além, vou até pegar aqui, né? Além de vou pegar dois, porque eu tenho 3 filhos autistas, além de um colar, além de um simbolismo característico que temos no fundo da tela. Ser pai atípico é você resetar o seu padrão de inteligência para qualquer coisa do mundo do seu paradigma. É este o desafio. Ser pai atípico, sendo que você não tenha, e acredito que seja o meu caso e o caso do Caio, não temos irmãos atípicos, nossos pais, até onde a gente sabe, não são, o pai do Caio já falecido, não era e não é atípico, então a gente debuta. Quando você debuta, você está na zona do desconhecido. E não é um simples Google, um Wikipédia que vai te salvar. Então, assim, eu enxergo como um desafio diário, insisto, eu estou longe de ser aquele cara que vai romancear. Eu estou no contraponto e a gente discute depois o que é romancear. Ser pai atípico é você resetar o que você tem de paradigma da vida até aquele momento. Num breve resumo, é isso. Ô, Caio, quais são os desafios hoje dos pais? O pai, a mãe, o responsável por uma criança que é TEA, nível 1, nível 2, nível 3. Quais são os desafios do dia a dia e quais são os grandes preconceitos que nós podemos encontrar ainda hoje na nossa sociedade? Boa noite a todos, boa noite, Rodney, meu amigo, Frederico, grandes amigos, é um prazer estar aqui para a gente falar desse tema aí desafiador, né? Que é a paternidade atípica. Veja, eu acho que o que o Fred falou é perfeito, é um desafio, né? E quais são esses desafios, né? O desafio é que você é um pai muito mais demandado. Um filho atípico, ele precisa muito mais do pai, não é? Até essa classificação, nível 1, nível 2, nível 3, nível de suporte, não é? Um filho típico, ele precisa de educação, de carinho, de amor, mas ele vai gerando a sua independência. Um filho atípico, ele tem um nível de suporte muito maior, ele precisa de suporte, de apoio, de dedicação, de acompanhamento do pai, da mãe, de todo mundo que está à volta, e acho que esse é o primeiro desafio, que é esse acompanhamento constante, diário, de todas as atividades, de tudo é sempre diferente, tudo exige mais cuidado, mais atenção, mais planejamento, e mesmo que ele tenha uma boa adaptabilidade, ele precisa de previsão, ele precisa ser comunicado, ele não é um filho que você possa sair, olha, vamos ver, vamos andar, vamos sair, a gente decide no caminho onde a gente vai comer, né? Eu preciso falar, Bernardo, nós vamos sair, a gente vai de carro, a gente vai naquele restaurante que você gosta, tá bom? A gente vai almoçar. Depois do almoço, você pode tomar um sorvete, porque ele gosta muito de sorvete. Então, essa é a primeira questão. E você falou dos preconceitos, não é? Tem uma camiseta que eu não tenho, mas eu acho que ela traz essa ideia, que diz assim, olha, meu filho não é mal educado, ele é autista. As pessoas ainda olham, né, olha, meu filho chega balançando, pulando, falando, e você ainda vê aqueles olhares tortos, sabe? As pessoas... Tipo, né, que essa criança tá assim? Embora a gente tá caminhando para uma sociedade inclusiva, onde o autismo passa a ser uma questão mais premente, mais constante da vida das pessoas, né? Porque acho que hoje é uma discussão dos psicólogos até, né? Temos mais diagnósticos de autismo ou os autistas que estão sendo mais acolhidos, atendidos e integrados na sociedade? Talvez seja uma maior integração, mas ainda existe muito preconceito, as pessoas olham muito torto, não é? Para o diferente. A sociedade espera um padrão,
E o autista é atípico, né? Ele não está na tipicidade, no padrão. O Fred, o TEA, o autismo, não é doença, né? É um transtorno neurobiológico. Mas ainda é difícil para os pais entenderem que seu filho é TEA. Há confusão do TEA com TDAH? Vamos por partes. Em que pese o espectro autista não ser doença, é classificado com CID. Deixa já um gancho aí para depois você puxar, Rodney, para a gente falar de laudo. Mas o laudo feito pelo médico, que é o que pode dar, um fono vai fazer um laudo de fono, uma psicóloga, você é psicólogo, você sabe, você vai fazer um laudo de psicólogo, de neuropsicologia, de um terapeuta ocupacional, mas quem vai fazer o laudo classificatório do nível de suporte é o médico, e ele classifica um CID lá. Né? A mesma coisa quando você estuda o Estatuto da Pessoa com Deficiência. Quando você pega o Estatuto do Autismo, ele tem logo ali, no artigo 1º, 2º, logo no início da lei, ou artigo 1º, artigo 2º, que fala que, para todos os efeitos, o autista é um deficiente na forma legal. Então, de cara, o autista é uma pessoa com deficiência, na forma da lei, isso é importante lá na frente, para a gente falar de suporte jurídico. Doença, quando você fala em doença, você espera a cura. Até o momento, não existe cura para o espectro autista, né? E quando você fala em espectro, significa você abrir aquela planilha de Excel maior do que o contador quis explicar das finanças das lojas americanas. Então, ali cabe de tudo um pouco, e não é porque você escolhe um e escolhe outro que você vai ter essa característica. Eu dou um exemplo aqui, isso o Caio até me permite. Na quarta-feira, a gente leciona junto quarta-feira. Eu não lembro se foi quarta-feira passada ou retrasada. Toda quarta-feira a gente acaba conversando sobre isso. Não é que a gente só tem disso para conversar. Eu acabo explorando muito mais o Caio do que o Caio a mim nisso. E aí ele me falou que o Bernardo estava fazendo uma acupuntura nova, que não era com agulha e tal, sobre o pisar, né? Tem muitos autistas, jovens, crianças ou adultos, que andam na ponta do pé. E aí eu brinquei, eu falei, Caio, você sabe que você anda na ponta do pé, né? Então, assim, o que não significa que o Caio seja por si só, e que também não significa que não seja, né? Do espectro autista. Mas, respondendo, não é uma doença, é um espectro, é um conjunto de questões que, numa avaliação, o médico vai classificar isso como quanto ele precisa de suporte, de quais áreas e qual carga horária, até que ele consiga, em muitos casos, melhorar o nível de suporte. O que é melhorar o nível de suporte? É precisar menos suporte. Essa é a ideia. Até o ponto de não precisar? Até o ponto de não precisar. Então, aí ele está curado? Não. Não na medicina atual. Não está curado. Mas é possível ele chegar numa fase de independência de não precisar mais de algum suporte. Principalmente na fase adulta, né? Nós temos aqui a participação da Ju Trevisan, ela coloca, tem um filho com 10 anos, ele é autista nível 1. Aqui em casa tentamos manter a rotina e quando essa rotina é quebrada, tentamos explicar a quebra da rotina a ele. Caio, como que é a rotina dos pais com os filhos com TEA? Existe a necessidade de se ter uma rotina, essa padronização ou não há necessidade? Aqui queria agradecer a Ju Trevisan pela participação. Não, eu também acho que ela colaborou bastante, porque essa questão da rotina, ela faz parte da vida dos pais atípicos, do autista, primeiro, porque é muito comum, é o que o Fred falou, o autismo é um espectro, não é? Você não vai ter uma característica que seja obrigatória em todos os autistas, mas é muito comum que os autistas gostem de rotina, porque isso traz a eles segurança, estabilidade, e o autista não gosta de mudança. Então a rotina, por um lado, ela traz essa estabilidade e segurança. Até por isso que eu falei, ó, a gente tem que nominar antes, conversar, explicar para uma criança autista o que vai ser feito, o que vai ser alterado, o que vai ser mudado, não é? Mas também existe uma questão que o Fred falou, não é? Que principalmente na juventude, na adolescência, um autista faz muitas horas de terapia em diversas áreas, não é? Ele faz fonoaudiólogo, ele faz psicólogo, ele faz terapia ocupacional, ele faz, não é, acupuntura, ele faz alguma aula esportiva voltada para o espectro,
Então tem muita coisa, né? Ele faz algumas terapias ABA, alguma terapia comportamental, atividade de vida diária, ele tem muita coisa para fazer, o que obriga uma rotina, né? O meu filho sai todo dia de manhã, ele estuda à tarde, mas todo dia de manhã ele vai para uma clínica fazer 2 ou 3 sessões de terapias dessas diversas. Aí cada dia ele tem várias sessões de terapia. Então isso também dá uma rotina que ele tem que acordar, tomar café, colocar roupa, ir para a clínica, da clínica ele volta para casa, almoça, pega a mochila, vai para a escola, na escola que ele tem uma acompanhante terapêutica que fica com ele no período de estudo todo. Então ele tem praticamente quase o dia inteiro de terapias, e em alguns dias após a escola ele tem outras atividades. Como eu falei, talvez essas mais lúdicas ou esportivas acabam ficando para pós-aula. Então ele tem uma rotina assim, ele tem os dias e as horas. Para o autista, isso traz estabilidade e segurança, é uma necessidade de tratamento, mas por um outro lado, a gente sabe primeiro que na vida você sempre vai ter alguma emergência, alguma quebra. E a gente discutia isso essa semana com a psicóloga do Bernardo, sobre essa questão de também como ele tem que ter uma aceitabilidade para alguma quebra de rotina. A gente estava falando, né? O Bernardo gosta de ir no mesmo banheiro da escola. Na escola dele é uma escola grande, ele gosta de ir no mesmo banheiro. Um dia aquele banheiro estava em reforma, ele precisa ir no outro, ele não queria. Ele precisa entender que ele vai ter que mudar e ir no outro banheiro, quebrou a rotina. E isso gera para ele uma adaptação, porque o mundo é isso, né? O mundo muda. Você vai num lugar, de repente não dá, de repente não pode. Então existe a questão da rotina, ela é importante, ela traz estabilidade, que a nossa espectadora aí trouxe para a gente no comentário, e que às vezes quebra, e aí cada pai vai ter que saber, né, como levar isso com o filho, como você consegue fazer com que isso não seja para ele, a quebra da rotina não gere um impacto tão grande a ponto dele se desestabilizar, dele ter uma reação muito negativa, dele ter essa aceitação, conseguir mudar. Mas eu acho que a rotina faz parte dos pais de um autista. Você acabou de falar dessas rotinas e a Gil Trevisan lá faz um comentário do filho dela, né? Ele faz as terapias, mês passado teve alta da FODO e da TO, realiza as terapias desde os 2 anos e não era verbal, até os 4. De repente ligou a chavinha e começou a falar. Fred, as crianças, os adolescentes com TEA têm comportamentos diferentes ao avançar da idade? Bom, vamos lá, a gente acabou não falando um pouquinho dos nossos filhos, né? Vamos assim dizer. Isso. Bom, eu tenho o Theo, que tem 5 anos e é nível de suporte 3. Quando eu falo nível de suporte, por óbvio, a gente já parte da premissa laudado, né? O Theo, ele tem uma carga de pouco mais de 20 horas de terapia mensal, e isso não é uma receita de bolo, a gente já fala um pouquinho dessas horas. Eu tenho o Thales com 3 anos, ele é nível de suporte 2, com uma discussão enorme familiar, minha mãe é psicóloga, e aí você tem uma série de pessoas de achismo que acha que ele deveria ser nível 1, que ele nem deveria ser autista. E aqui eu tenho uma curiosidade, talvez para muitos. Eu tenho o Thomas, de 1 ano, que já é laudado por espelhamento. Ele tem um laudo provisório de 1 ano, para todos os fins. E ele já faz 5 horas semanais de terapia. O Theo mudou hoje, inclusive, mas acho que o Theo faz 24, o Thales 20 e o Thomas 5 horas semanais com apenas 1 ano, né? Então, assim, cara, eu acredito que o Rodney muda muito, né? Não é só do adolescente, muda muito. Eu tenho uma visão assim, você tem que medir o nível do autista pelo prejuízo, não pela evolução. É o copo meio cheio, meio vazio, né? Então, o que acontece? Na sala de aula, como estão as crianças de 5 anos? Estão a 80 por hora. Se o meu filho tiver a 20 por hora, ele está numa matemática, numa física simples, cada vez mais distante, mas ele está andando. Se eu olhar só para ele está andando. Então, a Gil Trevisan colocou aí, olha, meu filho passou a ser verbal, né? Mas como é que estão as outras crianças? Estão tão verbais assim? Por exemplo, eu tenho uma discussão muito grande, porque o Thales fala errado, mas as crianças na idade dele não deveriam falar mais errado, né? Então, o que acontece? Quanto mais vai ficando mais velho, eu vejo com desespero, né? Eu insisto aqui, acabo sempre me socorrendo do Caio, falo, Caio, o que vai ser daqui 10 anos, 15 anos, 20 anos, né? O maior medo de um pai, de uma mãe, penso eu, estamos falando aqui na condição dos pais,
não estar aqui para poder defender minimamente. Né? A gente que tem aqui, nós três, uma faixa etária bem próxima, a gente fala assim, quando eu tiver 18 anos, voa. A gente que é mais velho, talvez nossos pais com 13, 14 anos voa. Não sei se a gente vai conseguir falar isso, voa. Né? Então é assim, a gente vai ficar enquanto a gente tiver saúde para proteger. A gente já volta para falar de preconceito. Então, assim, eu acho que quanto mais passa, não vejo essa evolução com o passar. Eu estou lendo um livro maravilhoso, maravilhoso. Aí depois você põe o Caio, eu vou pegar que ele não está aqui no meu alcance, ele está aqui num outro ambiente, que é um livro obrigatório. É um livro obrigatório para qualquer autista. Eu não concluí, eu estou na metade do livro. Ele faz uma evolução, chama História do Autismo. Ele faz uma evolução desde o início do século XX. E aí você acaba um capítulo da década de 30, da década de 40, portanto, há quase 100 anos. Eu volto, olho para a Thaís e falo assim, cara, mas não me parece diferente. Evoluiu muito pouco no todo. Eu não chamo mais de retardado mental, eu não interno ad eterno num hospital psiquiátrico. O autista, muitos, têm característica de mordida, de se automorder e de morder os outros. Então, nós temos uma série de históricos que você arrancava os dentes dos autistas para eles não morderem, mas o que de fato evoluiu? Eu vejo assim, olha, você está muito pessimista, não estou. Eu vejo muito pouco, muito pouco. Se você pega, sem entrar em qualquer discussão ideológica, que em meses fizeram uma vacina para uma doença que matou milhões no mundo, não estou falando que tem que fazer uma vacina para o autista, mas quando você vê essa questão que o Caio falou de inclusão, de evolução, eu assim, dou um exemplo, você põe o cara na tela que eu vou pegar o livro. Eu conversando muito com um juiz amigo meu sobre isso, batendo papo, juiz de tomar cerveja junto, e ele falou para mim, ele falou, Fred, eu tenho reservas em relação ao método ABA, porque ele faz bem como um todo. A música faz bem para todo mundo, a ecoterapia faz bem para todo mundo. Ele falou, dependendo do que cai na minha vara, eu indefiro. Porque ele falou, eu enxergo um desequilíbrio absurdo do convênio. O cara paga 300, 400 reais para o convênio, aquele plano custa para o convênio 20 mil. E o cara põe lá, método ABA. Ele falou, na minha vara eu indefiro, pode recorrer para o tribunal. Então, assim, a gente está muito longe de um padrão mínimo. Eu estou enfrentando, volto daqui a um minuto para falar disso, eu estou enfrentando um dilema atual de escola por uma segregação que o meu filho suportou. Eu não consigo matricular meu filho, porque a lei diz é assim, ó. Tá, é uma garrafa azul. Você vai na escola, ela fala assim, não, pai, isso aí é um copo vermelho. Não, é papo de louco. Porque a lei determina algo que as pequenas escolas particulares não têm a menor condição. Né? Então, você fez uma lei, mas não se discutiu isso de forma de política pública, da executabilidade financeira da escola, onde eu quero chegar. Para colocar, por exemplo, um acompanhante terapêutico numa escola. Então, a gente, hoje, você vai acompanhar a escola fala assim, mas você tem o AT dele? Não, eu não tenho. Não, mas o seu convênio cobre? Não, não cobre. A minha escola também não tem. O Caio, o que o Frederico falou, é isso mesmo? Nós temos essa dificuldade? Olha, eu acho que de maneira geral, sim, existem grandes dificuldades, não é, em escolas, realmente, porque existe uma obrigação legal da inclusão, acho que o Frederico falou uma coisa, então ninguém mais se opõe, ninguém fala para você abertamente, não dá, não pode, mas eles vão colocando dificuldades, barreiras, para tentar ver se você não quer, não é? Eu tenho uma experiência muito boa, também falando aqui, né? Eu sou pai do Bernardo, que é gêmeo da Isadora, a Isadora é típica, e o Bernardo é atípico, né? É autista, e eles têm 9 anos e 9 meses, né? Estão quase completando 10 anos. O Bernardo é nível de suporte 3, caminhando para um 2, ele está diminuindo os níveis de suporte, e ele ainda aí, chegando aos 10 anos, ele ainda é não verbal, ele está começando agora com pequenas palavras, ele está falando poucas palavras muito pontuais, mas ele ainda é considerado não verbal. Né? E o Bernardo faz, se a gente somar o acompanhante terapêutico da escola, que eu acho que não deixa de ser uma terapia, o Bernardo faz de 40 a 44 horas de terapia por semana.
Então, assim, porque ele faz, como eu falei, 3 horas todo dia de manhã, mais 5 horas na escola, e tem mais algumas atividades noturnas de 1 a 2 horas. Não é? Eu tenho uma questão, como eu falei, para mim, com o Bernardo, ele estudou numa escola infantil que foi extremamente inclusiva, quis aprender junto, e depois na escola que ele passou, está em 2 escolas, mas não porque ele não se adaptou na primeira, é que nós mudamos, ele teve uma receptividade muito boa na primeira escola, uma escola fantástica, né, que é o Colégio Rio Branco, aí em São Paulo, e agora a gente mora aqui em Santos, ele estuda no Liceu Santista, que também tem um cuidado, uma preocupação. Mas são escolas grandes, com uma mensalidade, não é, um padrão médio alto, não é? Então, acho que o Frederico falou, elas têm essa capacidade financeira, mas tem a vontade, tem a inclusão, tem a dedicação. Desculpa até te cortar, Caio, mas também falando para o Frederico, eu, por uma oportunidade de trabalho, eu tenho visto que muitas escolas da rede municipal, fora aqui da capital, até inclusive da capital, têm dado cumprimento ao atendimento terapêutico, mas na rede municipal em cidades menores. Será que isso também tem a ver com a localidade? Você tem uma alta concentração aqui de pessoas em São Paulo, na região metropolitana, talvez seja diferente, uma cidade menor, porque a rede pública parece que segue a legislação aplicável. Já a escola particular que tem essa dificuldade, será que eu fiz uma interpretação errada, Caio, Frederico? Bom, vou cortar o Caio só. Eu estou numa cidade de 122 mil habitantes, segundo o IBGE, o último aí, e a gente está fazendo essa peregrinação. Então, nosso filho estava numa escola que se autoproclamava, até por um histórico de um dos seus mantenedores anteriores, que tem um filho autista, já de mais de 30 anos, a escola inclusiva, e isso na prática não aconteceu. E eles fizeram um churrasco. Eu tenho certeza que o financeiro, quando eu pedi o trancamento da matrícula dos dois, eles fizeram um churrasco. Como sequer ligaram para pedir desculpa, dar alguma justificativa. O Caio acompanhou, me ajudou a fazer, inclusive, o documento que eu fiz um requerimento pedindo algumas coisas. E o que eu vejo nas escolas aqui, nas escolas particulares, é uma dificuldade muito grande. Então, por exemplo, eu tenho um monitor para tantos e acabou. Quando você vai para a área pública, e aí eu conversei aqui com o prefeito, conversei com o ex-prefeito, fui fazer uma pesquisa, fui numa escola que a própria diretora da clínica tinha me indicado da rede pública, e ela me falou o seguinte, né? Olha só a diferença. Primeiro que essas meninas, eu digo meninas porque são meninas no caso que eu me deparei nos casos concretos, moças de 18, 19 anos, fazendo faculdade de letras, de pedagogia, de psicologia, e elas são contratadas de uma forma muito precária. Eu já vou para a área pública, eu te falo da área particular. Então, realmente, você não pega uma pessoa com expertise. Você pega uma pessoa lá e fala, olha, você vai cuidar. Aí o que acontece? A clínica da qual ele faz tratamento manda uma profissional lá para treinar. Uma das maiores preocupações que a gente tem é essa alteração de rotina. Então, o que aconteceu? Teve uma troca muito grande de ATs, da acompanhante terapêutica, e isso dá um nó na cabeça, da criança até, principalmente. Quando você vai para a rede pública, eu conversando com uma diretora semana passada, então o que aconteceu? Não se abriu concurso público para isso, mas abriu um concurso para contratar. Então aquela pessoa, ela está fixa ali. Ela vai ter, vou trazer uma piada do nosso meio interno, ela vai ter um ponto de estacionamento ali, um ponto fixo. Estacionou ali e acabou. Então ela vai ficar naquela escola o ano todo. Ela, na prática, pelo menos eu vi aqui, essa AT da escola pública ganhando mais que a AT da escola particular, com crianças muito mais carentes, algumas com nenhum suporte, porque nem convênio tem, ela se desdobrando, vi isso, visitando a escola mais de uma vez. Então, assim, sob o ponto de vista da AT, eu aponto que numa cidade menor, eu posso falar aqui pela cidade que eu estou, que a rede pública está trazendo um serviço, uma prestação de serviço mais a contento que a rede particular. Porque a rede particular ou não tem, ou você traz o seu, né? E eu já tenho cliente em São Paulo de um caso, em São Paulo, do bairro Tatuapé, não posso ir além disso, uma escola enorme,
né, que a hora que soube que a criança era autista nível 3, ou seja, o nível mais severo da classificação atual, bloquearam a mãe no WhatsApp, aí a avó entrou, não, quero conhecer, vem, tal. Aí entrou, falou, olha, vamos lá, vamos entrar, vamos fazer uma notificação. Ah, mas ele entrou numa outra escola do mesmo grupo, no outro bairro, se adaptou. Eu falei, pai, não vale a pena brigar. Na briga, a gente sempre vai perder. Eu diria que é mais ou menos o Estado, eu diria que é você brigar com o banco. Quando perde, eles empatam, né? Então, assim, é difícil. Ah, mas então você joga a toalha. Não é jogar a toalha. Eu enfrento uma realidade muito grande, né? Então, eu vejo hoje, voltando para a sua pergunta, Rodney, que a rede pública municipal, são 645 no estado, arredondando aí 5.600 Fora o no pessoal país. que não está nos assinando no Brasil, né? 5.750 no país. Pelo município que eu estou, 90 quilômetros de São Paulo, aqui percebi que funciona até mais na rede pública do que na rede particular. Ô Caio, eu sei que também você é advogado, além de pai, é advogado, e a gente tem a Política Nacional de Proteção dos Direitos de Pessoa com TEA. Essa lei é de 2012. Quais são os efeitos práticos, né, pragmáticos? Você falando como advogado e falando como pai. Existe um distanciamento da legislação com que os pais precisam de suporte? Olha, eu acho que a lei ela foi uma grande conquista porque ela trouxe a obrigação. Mas a gente tem uma questão que o Fred estava colocando aí, que do Brasil, não é? Que é o que você falou, você tem a lei e depois você tem o que as pessoas fazem com a lei, não é? Eu acho que talvez seja um dos poucos, se não for o único país do mundo, em que a gente fala, essa lei aqui não pegou, essa pegou mais ou menos, né? Assim, a gente cumpre até um mais ou menos, não cumpre tudo, olha, não, a lei é assim, mas não é. Então, a política nacional, né, o PNAD, ele tem esse, primeiro, conceituou, trouxe direitos, trouxe garantias, o que é muito bom, porque aí não é mais, olha, eu quero aceitar ou eu não quero, olha, eu vou deixar seu filho ou não, é o que o Fred falou, você tem uma exigência legal. Agora, da exigência legal para a realidade prática da inclusão, a gente tem um caminho a percorrer, que vem sendo percorrido nos últimos 10 anos, mas você tem essa questão ainda de que existe uma resistência. A lei coloca direitos, mas é o que o Frederico falou, para o pai entrar com uma ação, ela não traz nenhum benefício para a criança. Você quer colocar seu filho numa escola com um filho que precisa de cuidado e acompanhamento, que ele está lá por uma imposição legal, que a escola não queria, o juiz impõe, você vai falar, tô bem, vou deixar meu filho lá tranquilo, a escola vai cuidar dele. Não dá. Acho que ela vale no sentido de determinar, talvez, né, o Ministério Público devesse ter uma participação mais ativa nesse ponto, porque ela deveria punir a escola, essa escola do Tatuapé, que não sei qual é, ela não aceitou, ela tem que ser punida. Não é o pai da criança que tem que impor o filho dele, mas ela deveria ser punida. E isso a gente ainda tem um distanciamento. Não é? Esse programa trouxe uma vantagem muito grande para as ações contra os convênios, a gente tem agora um posicionamento majoritário, que é o que o Frederico falou, dos convênios terem que atender tanto as terapias que eles não atendiam, quanto aos limites, né? O meu filho, se você pegar contrato de qualquer convênio, ele estoura a quantidade contratual logo no início, mas eu tive que entrar com uma ação e ganhar para que ele tenha direito a não ter limite de terapias. Não é? Isso é a rotina de todo pai de autista que tem convênio. E para quem não tem convênio, essa lei também colocou uma obrigação para as prefeituras. E aí acho que entra no tema que a gente estava falando, é óbvio, né? Uma prefeitura de uma cidade que tenha um pouco mais de renda, uma cidade que tenha mais estrutura, ela aplica mais, tem muito da vontade política, não é? Política é basicamente fazer escolhas ou escolher as renúncias, e algumas cidades se empenham mais, outras menos. E aí a gente tem algumas vantagens ou desvantagens, mas nenhuma cidade pode não ter apoio, nenhuma cidade pode não ter AT, e aí talvez, aí sim você possa ter um resultado, a lei pode ser efetiva, se você procura rede pública, não tem AT naquela cidade, não é nas escolas. Aí sim uma ação contra a prefeitura, não é contra uma escola privada. A prefeitura, você obriga o governo, né, o Estado no sentido genérico, Estado no sentido do governante, a colocar AT nas escolas. Diferente, você faz uma ação contra uma escola privada, o dono, né, que vai ter que colocar professor, aí é uma outra questão. Então, acho que a lei traz esse ganho, que as prefeituras tiveram que se movimentar, tiveram que buscar uma rede de suporte,
Algumas investiram mais, outras menos. Você tem uma luta incansável de mães de autistas, né? Nós somos pais aqui falando, mas as mães dos autistas, elas têm o coração assim na boca, assim, elas se colocam, elas brigam, elas lutam. Você tem mães de autistas brigando aí há 30, 40 anos, criando associações, exigindo direitos, que foi até o que fez caminhar a lei, e muitas cidades têm esses centros, os locais de apoio, não é? Eu estou numa cidade também hoje, me mudei de São Paulo, estou aqui morando em Santos, uma cidade litorânea, grande aqui para a região, um polo regional, mas uma cidade de menos de 1 milhão de habitantes, mas que tem um apoio municipal para o autismo muito interessante, tem um centro, não é, muito bom, ela tem sim um atendimento muito direcionado. Então você tem essa questão que eu acho que vem da lei. A lei, ela cria uma obrigação. Só que aí a gente tem no Brasil, como é que nós vamos cumprir a lei? Isso varia muito de político para político, não é de governante para governante. Queria aproveitar aqui e colocar o comentário da Gil Trevisan, que ela está participando bastante. Poderia falar sobre a carga reduzida para funcionário público, e eu queria entrar nessa abordagem agora com o Frederico, sobre política pública, né? Claro, tem os entes federados, município, estado, Distrito Federal e União, mas a legislação prevê que o funcionário público tem algum tipo de benesse para dar suporte aos seus filhos. E eu quero falar especificamente para o canal, para quem nos assiste, né, que é a grande parte aí, que são os policiais. E quem é policial civil, militar, federal, rodoviário, a lei também tem um acolhimento diferente para quem trabalha na segurança? Fred, com você. Vou começar primeiro porque eu pedi para sair que eu fui pegar. Ó, não sei se tem uma clareza. Bem claro. Outra sintonia. Deixa eu tirar a mão aqui, né? Ó. A história do autismo, né? É bem didático, cronológico, não tem termos muito rebuscado enfim. Cara, é uma lei federal, ela tem, apesar de toda a autonomia administrativa, financeira e política que todo ente federativo tem, vai ter que se adaptar, né? Da mesma forma que você tem uma questão envolvendo a liberdade religiosa para o adventista de sétimo dia, fazendo uma comparação assim, bem longínqua, né? E todo o serviço público deu um jeito de fazer algum tipo de compensação, respeitando o sábado para aquela convicção religiosa, que é a mesma coisa, né? Vai ter que fazer uma adaptação, vai ter que se encaixar. Eu estou com uma pesquisa que saiu agora do CDC, do órgão que cuida disso, nos Estados Unidos. Depois eu passo para você, Roger, para você deixar à disposição. E já para falar sobre isso, tá? Sobre a questão. Aliás, todos os contatos aqui do Caio e do Frederico, vou deixar aqui na descrição desse vídeo. Maravilha. Também para o pessoal fazer contato. Olha só, o número de casos de autismo quase duplicou nos últimos anos. A pesquisa é recente, que saiu agora nos Estados Unidos. Quase 3% das crianças no mundo são autistas, né? Aí fala assim, mas é porque os adultos estão recebendo novos diagnósticos. Não, porque a pesquisa é feita a cada 2 anos apenas com crianças até 8 anos. Então, de fato, sim, aumentou. Uma outra questão também interessante sobre essa pesquisa, 3 pontos rápidos, a gente volta a falar do servidor público. Sobre a questão do QI, né? Tem muita gente que romanceia. Mas você viu, porque o Elon Musk, ele é autista, porque o Lionel Messi, ele é autista, porque, então, aí romanceia, claro, a pessoa quer se agarrar naquilo, né, que é proveitoso. Mas é assim, primeira coisa, 37,9% dos autistas têm QI abaixo da média, que é menor que 70%, ou seja, quase 40%. 23,5% na média, que é entre 70% e 85%, e 38,6% acima da média, maior que 85%. Então, se você arredonda na margem que é permitida aos estatísticos, você tem 40% abaixo da média e 40% acima da média e 20% dentro da normalidade. E uma outra questão que chamou a atenção, ainda mais comum em meninos do que meninas, porque antes a gente tinha para cada 3 meninos, uma menina. Essa última pesquisa trouxe que para cada 4 meninos autistas, a gente tem uma menina autista. Ou seja, isso vai atingir todo mundo. Isso vai alcançar o serviço público, por mais resistente que ele seja, 1 mês, 1 semana, 1 ano, vai chegar uma hora que não vai ter jeito. Ele vai ter que realmente se flexibilizar, não vai ter condição. Pouco importa
qual realidade do Brasil? Eu dei uma entrevista na TV Record tem uns 15 dias, questão de segurança, e o repórter me perguntou, ele falou assim, professor, o Brasil é um país seguro? E eu respondi para ele, qual Brasil? É uma pergunta que não tem como você responder. Então aqui a mesma coisa, qual é a realidade? Aquela escola que você não tem uma mínima estrutura de imóvel, de ar-condicionado no norte, no nordeste, de ventilador, ou aquela escola que você tem um tablet por sala de aula, por exemplo, ou um tablet por aluno já, na rede pública, né? Por exemplo, no Sul, que tem um IDH maior do que a média no país. Então, o serviço público ele vai se adaptar, com mais atraso em determinada região do país ou menos atraso. Não há como ir contra mais. Né? Não é... Eu entendi, talvez, o pensamento do Pondé, quando ele falou, é modinha, agora todo mundo é autista, tal. Eu não quero escrachar e rotular. É assim, não vai ser mais, porque vai ser laudado 1, laudado 2, laudado 3, então vai ser aquela coisa que vai sair do médico da família no início do século XX, vai passar para profissionais, o município vai ter uma verba, se ele não tiver conta, o Estado, o governo federal vai repassar para ele montar uma casa do autista. Então você vai tendo uma proporção, como a gente viu aqui, de 3%, isso vai aumentando, você vai ter 4%, 5% dentro do servidor público e todo mundo que for mãe e pai. Não tem como, né? Se hoje tem uma restrição, e aí eu volto na fala do Caio, não adianta você trazer uma lei que ela é sem condição de aplicabilidade. Faça um paralelo rápido. 20 anos de ECA, 2010. O ECA, a Lei 8.069 de 90, eu estava num seminário assistindo, e aí um dos palestrantes era um norte-americano e ele comentou, ele falou, vocês têm uma legislação de criança e adolescente, ele falou de criança mais avançadas do mundo. Como vocês conseguem? E um dos que estavam participantes ali da mesa disse para ele, professor, é simples. Aí ele olhou meio perplexo, como simples? A gente não cumpre. Nós temos a legislação e não a cumprimos, que é típico de um país longe de ser um país desenvolvido, sério. Então aqui a gente tem uma lei, Ju Trevisan, que determina, mas eu tenho plena convicção que 70% do país ainda, mais de 70% do país nem sabe da legislação. A pessoa não é que ela vai exigir, ela nem sabe da existência disso. Né? A lei de introdução ao direito brasileiro, a antiga lei de introdução ao Código Civil, falava que uma lei publicada presumia-se que todo mundo, então, tivesse conhecimento dela. Isso é de uma hipocrisia absurda. Então, assim, vai chegar o conhecimento, aos poucos, né? Por meio da mídia, por meio do filme, por meio de uma novela, por meio de uma revista, vai chegar aquela senhora, aquela mãe no salão, fazendo a mão, fazendo a sua escova, numa revista ela vai ler, revista de 1 ano atrás, de 2 anos atrás, e ali ela vai descobrir que ela tem jus, que ela faz jus, e aí vai se provocar, e aí no movimento lento, mas progressivo, a gente vai buscando esses direitos, porque eles estão aí para serem executados. Então, respondendo a Ju, existe essa possibilidade, mas os próprios gestores hoje parecem ou não querer saber ou tá descolado mesmo de uma realidade em relação à legislação aplicável. Caio, o Fred bem colocou, né, o QI, né, que a gente fala que é o nível de inteligência, fator geral G, mas a gente também tem o fator geral E, que é o específico, que são as habilidades em cada uma das facetas do espectro do autista. Caio, é normal ver crianças TEA, nível 1, 2 ou 3, com altas habilidades ou superdotação dentro dessa visão que o Fred falou, pessoas que são excepcionais? Olha, você me permite, eu só vou dar uma voltadinha na questão da carga horária, da lei dos funcionários, porque eu tenho um caso específico aqui, né, do escritório. Veja, o funcionário público, a lei é federal, como o Frederico falou, ela permite a redução de carga horária, e aí você tem algumas carreiras, a gente tem muitos policiais aqui, tem legislação própria, não é? Em teoria, a lei não atende, mas nós temos algumas medidas judiciais, algumas sentenças, inclusive de uma policial militar aqui de São Paulo,
determinando a redução de carga horária de acordo com a lei, para que ela possa acompanhar o filho, né? Porque existe essa questão que a gente vinha falando de que o autista necessita de muito acompanhamento e no casal sempre um dos dois vai ter que trabalhar menos, não é? Quando não são os dois funcionários públicos ou quando tem essa opção. E quando os dois são funcionários públicos, 2 policiais, quando os dois precisam, né, para compor a renda, manter as 40 horas, vai ter que abrir mão. Então, o servidor público tem direito, o servidor público acaba se beneficiando até mais da lei, não é? Porque o funcionário da iniciativa privada, ele pode ser indiretamente dispensado lá na frente, no corte de funcionário, porque ele tem um horário reduzido, ele é um funcionário especial. O servidor público tem essa vantagem da estabilidade, e a partir da hora que, se a lei é aplicável diretamente à carreira dele, ok, se não é, tem que buscar por medida judicial. Existem casos, como eu falei, de êxito, não é? Até de uma policial militar aqui de São Paulo, não é? Então, que teve a carga reduzida por ordem judicial. Nesse ponto, a PM tem sido bastante atenciosa, não reduzindo a carga, mas fazendo pequenas concessões. Tive também um cliente policial militar que me procurou e queria, eu falei, mas como é que está a sua vida hoje? Se precisa? Não, hoje eu saio mais cedo 2 dias eu não vou de manhã, eu faço home office. Então vai levando, né? Não precisa da lei, a hora que você não conseguir. Mas voltando agora para a questão do QI, não é, Rodney? Eu acho que eu vou entrar no ponto que o Fred falou de romantizar. Ninguém ou pouca gente escreve livro para falar do filho autista que não é habilidoso, não é? Um dos bons livros de autismo que eu gosto, ele chama Meu Menino Vadio, em referência à música do Chico, né, do Chico Buarque, porque é de um pai que teve um filho que realmente, assim, não desenvolveu grandes habilidades, não diminuiu o nível de suporte. Ele conta suas agruras aí para viver com um autista dependente de auxílio, de suporte, que não desenvolveu habilidades específicas. Porque a gente tem os outros livros, o Spark, que conta do menino de 14 anos que trabalha na NASA, que é autista, e ele tem uma capacidade incrível, não é, de astronomia. Então, a gente gosta dessas histórias romanceadas, mas é o que o Fred falou, 40% acima, 40% abaixo, 20% na média, 60% é da média para baixo, sem contar o que você falou, né, as habilidades específicas. No QI geral, se a gente pegar habilidades específicas, talvez... né? Então, a gente não pode achar que todo autista obrigatoriamente vai ter uma questão de uma habilidade muito alta, que ele é um gênio para alguma coisa. Olha, ele tem dificuldade para habilidades sociais, para interação social, para convívio em sociedade. Mas ele é maravilhoso em alguma coisa. Não obrigatoriamente. Não obrigatoriamente. E a gente não tem nem que gerar essa expectativa. Eu acho que você tem que ver isso, é o que o Fred falou. Olha, meu filho, ele tem, né, a própria classificação. Nível de suporte 1, 2 ou 3, ou seja, ele precisa de suporte, precisa de apoio. Qual é o sonho de todo pai autista? Reduzir esse nível de suporte até 0, para que ele seja um autista funcional. Não é? Eu vejo, as pessoas também me encaminham, olha, você viu que tem um médico do Mato Grosso que é autista? Eu não estou, sinceramente, preocupado se o Bernardo vai fazer medicina. Eu só quero que ele tenha uma vida independente e funcional. Se ele não depender de mim quando ele for adulto, de mim ou da mãe, ou de alguém para auxiliá-lo, olha, não precisa ser médico. Se ele for ótimo, mas se ele, entendeu, for faxineiro ou não for nada, não é? Essa que é a questão. A gente fica querendo romancear que ele vai ter uma habilidade. Alguns autistas têm uma habilidade muito grande de observação. Eu participei de um congresso, também assistindo um congresso sobre autismo, que teve há 15 dias aqui na Câmara Municipal, e eu vi uma questão muito interessante de um advogado que falava sobre empregabilidade de autistas. Ele estava falando que ele levou o filho dele autista no trabalho e ele falou para o filho o seguinte, que o filho tinha que tirar 15 cópias porque a máquina ia esquentando. Aí ele pegava essas 15 cópias e punha na pasta. Enquanto ele ficava organizando em pasta, o filho dele tem grau de suporte 1. Ele voltava para tirar as 15 cópias, porque a máquina esfriou. Aí ele ia fazendo essa atividade metódica alternada. Passados uma semana, ele levou a filha dele para trabalhar. A filha dele foi tirar, ele mandou fazer, deu a mesma orientação, só que o autista cumpriu a regra. 15 cópias, 15 arquivos, 15 cópias, 15 arquivos, ficou horas fazendo isso. A filha pegou 15 cópias, passou para 20, 30, até que a máquina encavalou, ela tentou fazer as cópias de uma vez, porque ela não era autista, ela achou que ela podia mudar a regra. Então ele quis dizer o seguinte, existe uma empregabilidade, um mercado de trabalho para o autista funcional, que ele pode ser, inclusive, mais interessante para uma atividade rotineira do que uma pessoa típica.
Uma pessoa atípica não gosta de atividades rotineiras, não é? Essa talvez seja uma grande dificuldade do empregador. Você é psicólogo, psicologia é muito ligada aí no RH, na seleção, não é? E na parte de gestão de funcionários. Você tem uma dificuldade de gerir empregos que não são desafiadores, que são muito rotineiros, atividades repetitivas. Talvez para um autista seja uma vantagem competitiva, não é? Mas ele tem que ser um autista relativamente independente e relativamente funcional. E eu acho que essa talvez seja a maior preocupação, porque o astrônomo da NASA, não é aquele médico brilhante, não é, e o cirurgião que é do filme, não é, que é romanceado, né? O médico autista, né? Mas não o médico real brasileiro do Mato Grosso, que conta todas as dificuldades que sofreu durante a faculdade. Aquele médico que, todo mundo, ele é melhor, porque ele vê um diagnóstico muito claro. É o que o Fred falou da gente romancear. Eu acho que, eventualmente, alguns autistas têm um QI alto, como é na sociedade em geral, eventualmente eles têm uma capacidade específica, mas eu acho que a maior vantagem competitiva, que é geral dos autistas, é que ele gosta da rotina e da atividade repetitiva. Então, é tentar caminhar para isso, desde que ele tenha essa capacidade de interação. O Jô Soares, né, contava do filho dele, que faleceu antes dele, o único filho que ele teve, autista, né, o Carlinhos, que tinha um ouvido perfeito. Então ele reconhecia notas musicais, né, de uma torcida no futebol, ele levava o filho dele para assistir jogo no Maracanã. E o filho dele ficava bravo, porque a torcida estava fora do tom, era em dó maior e ela estava fora do tom. Ele via que o elevador da casa dele estava desafinado, ele tinha um ouvido perfeito. Só que exatamente por isso, por se irritar com a torcida, com o elevador desafinado, ele não conseguia sair de casa. Ele era um músico, ele dava aula de música, ele se apresentava, ele performava? Não. Ele ficava trancado dentro de casa porque ele não conseguia se adaptar à realidade, ao mundo. Então, nem sempre essa habilidade extrema vai trazer um ganho para o seu filho autista, né? Às vezes ela é até um limitador. Então, esse romance que os pais, em início, né, da adaptação ao autismo, né, quando você descobre, diagnostica seu filho, todo pai, então, já que meu filho é autista, tomara que ele seja um gênio, né? Tomara que ele tenha uma habilidade única. Eu acho que talvez nem seja bom. A gente precisava desmistificar essa parte aí e entender que alguns têm, mas não é a maioria. O Fred, o Caio bem trouxe essa parte de repetição. Hoje os concursos públicos, existem muitos concursos aí de entrada que exigem muita repetição e as pessoas não querem, parece que não querer, né? Algumas pessoas não querem entrar no serviço público, no atendimento, agora usando muitos computadores em processos que você tem que olhar a tela, fazer o Ctrl+C, Ctrl+V. Você acha que os concursos públicos poderiam ter uma margem específica para pessoas com TEA, já que a gente busca o TEA funcional após os 18 anos, ou eu estou pensando em alguma coisa muito fora de uma política pública de inclusão? Bom, eu só quero pegar um ganchinho do final da fala do Caio sobre essa questão das altas habilidades. Só um negocinho que eu lembrei. O primeiro, considerado o caso 1 de autista, Donald G. Triple, ou Donald Gray Triple. E ele foi um cara, ele morreu recentemente, com 80 e poucos anos. E ele tinha lá uma máxima que ele era bom com números. Uma passagem interessante sobre altas habilidades. Então, ele já maior aí, sei lá, 12, 13 anos, aí encostaram nele e falaram assim, numa parede enorme da escola de tijolinhos aparentes. E aí falaram assim, quantos tijolos tem lá? Não lembro agora exatamente, que ele falou assim, que ele olhou, fez assim, 7.414. E aí os caras, nossa! Só que ninguém foi lá contar. Ninguém foi lá ver. Dizem que alguém foi. Então, assim, você tem essa mística, né? De altas habilidades e tal. Então, assim, eu acompanho o Caio. Eu preferia que não tivesse. Talvez até um spoiler ao final. O que você gostaria? Hoje eu gostaria principalmente o Theo comesse, porque ele tem seletividade alimentar, que o Theo desfraudasse, é uma discussão minha com o Caio quase que toda semana, e que o Theo falasse, né? Ele não tem fala funcional, ele tem palavras. Mas voltando aqui a concurso público, aí até para o pessoal entender um pouco, eu e o Rodney estamos nessa seara aí de sala de aula de concurso público, uns 25 anos, né, Rodney? Sem exagero. Pelo menos 25 anos. E você falando, né, critica-se muito a sistemática de concurso público, como é. Você não me fez essa pergunta, mas eu vou encaixar a pergunta na sua pergunta.
Será que o autista, pela sua rotina, pela sua sistemática, será que ele não teria mais facilidade em passar num concurso público? Que depende qual o autista, né? De altas habilidades ou não, enfim. Me parece que, de uma forma genérica, poderia ter essa possibilidade. Não teria que ter uma cota, ele já entraria na cota das pessoas com deficiência. Dependendo do tipo de serviço público, aí voltando ao exemplo que o Caio deu lá na palestra da Câmara Municipal, no sábado, 2, 3 sábados atrás, será que por causa que muitas vezes o serviço público é essa repetição, esse Ctrl-C, Ctrl-V, será que ele não seria um servidor mais eficiente sob o ponto de vista de produzir mais, tal? Será que ele não seria mais útil para o serviço público? Será que os autistas vão dominar o serviço público no Brasil nas próximas décadas? Poxa, Rodney, é uma colocação, assim, sem sombra de dúvida, extremamente interessante. Porque a gente tem que pensar, né, Fred, até te cortando, né? Até te cortando, porque muitas vezes o serviço público eu tenho a necessidade de lidar com a pessoa que vai até. E é protocolar. E eu não vou me alterar, eu não vou mudar, eu vou seguir um padrão. A gente tem que pensar fora da caixa. 3% é um número considerável, né? Dentro 3% do das crianças, né? A quantidade de adultos diagnosticados hoje. Então, eu, como servidor público, claro, não falo nem por onde eu trabalho, mas a percepção é que existe um campo ainda a ser explorado para o autista funcional, porque ele vai fazer 18 anos, ele vai fazer 25 anos, ele vai fazer 30 anos, né? Ele vai evoluir, porque o autista não é a criança para sempre, né? Muita gente é uma criança autista, então eu sempre vou ver aquela pessoa como criança. Não, ela vai crescer. É isso, né, Fred? Eu concordo plenamente com você, plenamente. Aí eu volto à questão do livro. Você voltando 100 anos, você vê que você não evolui muito, nada. Eu vejo muito pouco de evolução quando a gente vai abrindo para conversar, muito pouco, como o Caio falou, de empregabilidade. Então, assim, você tem o preconceito, né? Eu, quando encerrei a minha fase na polícia e fui para o mercado de trabalho, e aí eu comecei a ver, cara, impressionante você participar de seletivas. Então, mas você é deficiente? Você tem qual deficiência? Mas qual deficiência? Então, assim, não é... O romance é em filme. É o Bom Médico, aquela advogada sul-coreana lá, que eu esqueci o nome dela, que é uma série maravilhosa. Aquele garotinho de 16, 17 anos, que também... Enfim, a gente acaba assistindo. Mas, assim, a empregabilidade tem que ser vista. A inclusão, ela é necessária. Minha maior briga da inclusão é que é o seguinte: o colega do Theo na escola dele, o colega do Bernardo, amanhã vai ser talvez o patrão dele. Então, se ele não conviveu, se ele não enxergou minimamente lá atrás, como é que ele vai enxergar lá? Né? Outro dia, eu discutindo com... Outro dia, isso todo dia a gente discute sobre isso, as pessoas falam assim, já pensou fazer uma escola só de autista? Eu falei, de forma alguma. Porque eu tenho que fazer uma escola só de autista, uma rua só de autista, um bairro só de autista, uma cidade só de autista, faz uma bolha. Você está segregando como segregava no passado. Né? Então, assim, talvez, Rodney, essa sua colocação, confesso, nunca havia parado para pensar, seja uma grande abertura para os autistas no meio do serviço público. Não tenha dúvida. Nós já temos o serviço temporário, que é uma forma da prefeitura, do Estado, da União, contratar temporariamente, por uma necessidade ali. Talvez é um desafio agora, vou fazer o concurso público, vai passar do estágio probatório, mas que se faça uma legislação própria, que a gente aqui comece a criar um movimento. Isso só depende da gente, né? Só depende da gente. Mas talvez, então, para esses casos de TEA, então, que seja um tipo de contratação diferente, enquanto ele for funcional, mas que a gente dê essa oportunidade. Eu não sei, eu confesso que aqui eu só estou conduzindo a entrevista, mas os especialistas é o Caio e o Frederico, que tem muito mais know-how, conhecimento, experiências, né, e desafios de vida. Falando em desafio, Caio, a gente já está com quase o nosso horário, né? A gente combinou aqui, a gente não vai extrapolar a agenda do Fred, a gente não vai extrapolar a agenda do Caio. Mas, Caio, eu vou até te fazer um corte, desculpa, Rodney, eu estou muito tranquilo, eu falo assim, que paz é essa?
Hoje, eu não sei se a ideia foi feliz, eu conto para vocês, se a gente ainda estiver ao vivo, a minha esposa teve a ideia de colocar os dois no futebol, Caio. Eles foram agora às 6h30 da tarde. Compramos chuteira pro Theo, pro Thales. E aí, daqui a pouco eles chegam aqui. Eu não fui acompanhar, mas eu vou ver essa novidade. Eu falei para assim, Thaís, eu tenho muito receio. Porque, o que você quer como pai? Você quer que seu filho seja o mais bonito, melhor na corrida, melhor no futebol, melhor na nota. E quando você é pai atípico, ele não vai ser o melhor. Você só quer, você começa a mudar a sua régua. Então, você quer que ele participe e não seja discriminado. Né? Então, eu só falei que eu estou com a minha vida muito Eu acho que é a felicidade, né? Eu acho que é a felicidade. Eu queria entregar a palavra agora para o Caio, depois para o Fred, para a gente finalizar, mas eu queria ler aqui, ó. A Jo, ela tá bem participativa aqui, né? Ela falou: meu filho comeu McDonald's pela primeira vez no mês passado. Ele comendo e eu chorando de emoção. Ele é seletivo e gosta de arroz e feijão. Caio, eu queria entregar a palavra para você finalizar, mas com esse comentário da Ju. Olha, eu acho que o comentário da Ju vai na linha do que o Fred falou, né? O pai do autista valoriza pequenas conquistas. A maioria dos pais é o que o Fred falou, né? Nem lembra quando o filho desfraudou, porque desfrauda, né? Normal. Desfraudou. Né? Não lembra quando o filho, né, comeu com talher. Não lembra quando o filho comeu um McDonald's, como falou aí com a Juna. Quem sabe quando o filho comeu um McDonald's? Um filho típico? Não sabe, né? Porque é normal. Filho típico, eu brinco, né? Sem desmerecer, eu tenho uma filha típica, não é? Mas é assim, né? Ele vai meio no piloto automático. Você vai conduzindo, mas ele tá indo, né? Ele tem um trilho. Ele vai evoluir. O autista, como é sempre um desafio, é sempre, não é, uma questão nova que se apresenta. Então, a gente valoriza as pequenas conquistas. Isso é muito legal, né? Você vê a Ju, olha, a primeira vez que o filho comeu no McDonald's, ela chorou, né? Alguém do lado com certeza falou: nossa, que essa mãe tá chorando, o filho tá comendo hambúrguer, né? Mas assim, né? Eu entendo a emoção dela. O meu filho não tem muita seletividade alimentar. O Bernardo, ele come muito sorvete, se deixar, né? Onde ele achar uma geladeira de sorvete, ele pega. Mas ele come em geral, a gente consegue andar com ele na rua, em restaurante, né? Ele tem, claro, algumas coisas que ele prefere, outras menos, mas difícil ir para um lugar que, né, que não consiga adaptar. Mas a gente valoriza as pequenas conquistas. E acho que aí, né, o lado bom, a gente colocou aqui as dificuldades, os desafios, né, o que a lei ainda tem a evoluir, a sociedade tem a caminhar para se adaptar à lei. Eu acho que eu gostaria de encerrar com a parte boa, né? Ser pai do autista traz muitos desafios, mas ele traz um olhar melhor do mundo, não é? A gente valoriza as pequenas coisas, a gente vê a importância do convívio, da presença, a gente vê a importância de ver o outro, da real integração que o Frederico falou, não é? Nenhum pai que leva o filho no futebol se preocupa se, poxa, ele vai jogar com o time. É óbvio, é time, vai jogar, né? Se joga melhor, vão pôr ele na frente, joga pior na defesa, no gol, mas ele vai jogar, não é? O pai do autista tem essa questão, e eu vejo na geração atual, nos amigos do Bernardo, algumas crianças que são muito inclusivas. Acho que isso que o Fred falou, acho que talvez daqui a 15 ou 20 anos o autista vai ter uma vida melhor na sociedade, uma empregabilidade melhor, porque ele está na escola típica, ele está convivendo com crianças típicas, ele está sendo incluído. Eu vejo verdadeiros anjos, assim, que pegam o Bernardo para brincar, crianças típicas da sala dele. Não, B, vem cá, vamos lá, B, joga comigo. B, vem cá, participa, né? Incluem, né? Adaptam a brincadeira ao Bernardo, vejo o que ele gosta, não é? Algumas mães, olha, o Bernardo vai vir aqui em casa, ele come alguma coisa diferente, ele tem problema com barulho, o que eu posso acertar para o Bernardo, não é? Então o Bernardo hoje vai para casa de uns amiguinhos, não é? Que conviver, então eu falo que são pequenos anjos que Deus vai colocando aí na nossa vida, e a gente vai valorizando esse convívio, esse amor, as amizades, não é? E essa inclusão. Então eu encerro dizendo que ser pai de um autista, a gente acaba valorizando mais o filho, a família, o mundo, a sociedade, as oportunidades, não é? Essas conquistas em geral da sociedade, e eu vejo grandes desafios, mas eu vejo o mundo evoluindo. Eu vejo que o Fred falou assim, a ciência evoluiu muito pouco, os desafios ainda são muito grandes, mas as pessoas talvez estejam mais inclusivas, e a própria geração dos nossos filhos hoje, talvez até na minha sala, não tinha nenhum autista, na minha escola não lembro de nenhum autista, não lembro de nenhum cadeirante, não lembro de ninguém com Down. É óbvio que existia,
mas eles ficavam em casa, não é? Talvez em menor grau do que hoje, mas eles não iam para a escola. Na escola só tínhamos nós típicos. E quem usava óculos já era discriminado. Né? Nós somos uma geração de bullying. Nossa geração era muito forte em bullying. A geração dos meus filhos, né, do Bernardo e da irmã dele típica, que eu vejo, é uma geração que convive com as divergências. Na escola do Bernardo tem um monte de autista, tem cadeirante, tem Down, tem um monte de gente lá. É uma escola inclusiva verdadeiramente, é uma escola grande, e as crianças convivem, e eu vejo isso. Eu vejo que é uma geração que não faz bullying, em geral, tem exceções, que procura incluir uns mais, outros menos, mas tem uma preocupação inclusiva, tem uma participação. Eu vejo que nesse ponto a sociedade caminha para melhor. Vislumbrar essa questão das habilidades específicas do autista, pensar no emprego para ele no futuro, não é a carga horária para os pais. Eu acho que a gente está aí, tem grandes oportunidades pela frente, se a gente não perder. No Brasil era o país do futuro em 1950, ainda é, né? A gente perde as oportunidades como país, como governo. Né? Nós somos ex-funcionários, você ainda no serviço público, eu e o Fred já saímos, estamos na iniciativa privada, o serviço público ele engatinha. Mas eu acho que a sociedade brasileira pode aproveitar essa oportunidade de ser inclusiva, é uma característica até do povo brasileiro, de ser o povo amigo, o povo receptivo, e ser verdadeiramente inclusivo e gerar essa oportunidade não só para o autista, mas para todas essas crianças hoje que enfrentam a vida com um pouco mais de dificuldade, com um pouco mais de desafios, mas que, graças a Deus, não estão mais escondidas ou isoladas, como foram na nossa geração. Legal o depoimento, legal essa perspectiva, esse compartilhamento de informação. E eu queria passar a palavra para o Fred, mas antes do Fred falar sobre o TEA, sua visão, eu queria trazer o comentário do Murilo Bosco. Ele falou: minha filha foi diagnosticada como nível 1 de apoio recentemente. Nossa maior dificuldade foi em ter alguém para assinar esse diagnóstico. Porque, Fred, existe esse medo de profissionais? É isso? Na verdade, eu não falo que é medo. As palavras finais. Eu passei por essa dificuldade porque o meu filho ele foi diagnosticado, um início de diagnóstico, sem fechar o laudo, no meio da pandemia. Me deparei com muitos profissionais, numa cidade bem maior do que a que eu estou, porque o meu convênio era dessa outra cidade, então eu viajava diariamente, me deparei com uma série de colegas aí, digo, psicólogos e outros, debutando em pleno 2020, debutando nisso ainda, né? Eu demorei muitos meses, eu demorei quase um ano, primeiro que o convênio não tinha, aí vai para a ouvidoria, ameaça, vai, então assim, eu não sei o caso aí do pai, o Murilo, sobre esse medo, mas a verdade, a minha dificuldade foi de você ter profissionais, de você ter vaga. Eu lembro que o Theo já estava em terapia há quase um ano, uma das clientes me ligou: pai, surgiu uma vaga, você ainda quer? Quer dizer, eu troquei de convênio, eu saí do convênio A para o convênio B para poder fazer na minha cidade, e isso não é algo que é da cidade pequena. Eu também tenho alguns clientes em São Paulo que me procuraram por causa disso, que não conseguem fazer tudo num local. Por isso que eu vejo que ainda está muito precoce isso, né? Da minha fala, para eu fechar, eu ia falar justamente isso. Não é só a criança que precisa de um monitoramento ou de apoio, ou de um nível de apoio. Os pais precisam tanto quanto a criança. Não dá conta sozinho. A frase é grupo de apoio. Sem grupo de apoio, não dá conta. Porque o Caio pegou uma frase, uma expressão aí, que para mim é a melhor, e eu fecho minha participação desse sentido. Não há modo automático para filho autista. Quando não há modo automático, significa que a sua demanda ela é quintuplicada. Não dá para você deixar... uma das características de muitas crianças autistas é não sentir dor. Né? Então a criança põe a mão no fogo, a criança se corta e não chora. Né? E a criança, então, assim, é um minuto para acontecer um problema. Você tem um índice de suicídio muito grande com autistas, por isso que você precisa de um acompanhamento. Então, não é aquele automático de uma criança 3, 4 anos estar ali. O estar ali é uma fração de segundo, quisera dele voltar com a cara toda pintada com uma canetinha, mas não é. Então, assim, a demanda é maior, nós envelhecemos muito, mas muito. Você envelhece de uma forma absurda porque você está navegando no escuro, sem bússola, sem uma luz, mesmo em 2023, né? Veja a dificuldade que eu estou de encontrar uma nova escola.
para os meus filhos. Rodney, obrigado pela oportunidade de levantar o tema. Eu acho que a gente tem muita coisa para falar, depois a gente procurar saber o que aconteceu com os nossos colegas aí, espero que estejam todos bem, que não deu para eles entrarem, mas tem muita coisa para a gente falar, o Caio lembrou de restaurante, de parque, eu acho que são experiências do dia a dia mesmo, de escola, de carro, de tudo, né? Tem bastante coisa no dia a dia, principalmente aí para aquele que está debutando, né? Aqui não estou trazendo aqui nenhuma projeção, mas você não sabe, eu já dava aula disso. Eu fui um dos autores do protocolo de convênio de atendimento autista da Polícia Militar, chefiava o Departamento de Direitos Humanos da Polícia, dentro da diretoria, convênio com o Ministério Público. Nem sonhava em ter um filho autista. Nem sonhava em ter um filho autista. Então, assim, a gente não sabe, você não se programa, e eu tenho uma tripla premiação, eu tenho três meninos. E é o que o Caio falou, que nos dê força. E é isso. Fred, sensacional. Caio, muito obrigado por trocar ideia, essa experiência. Esse programa ele vai ser reprisado lá pelos meus colegas da faculdade de psicologia. Eu tenho certeza que muita gente vai entrar em contato com vocês. Vou deixar aqui as redes sociais de vocês. Então, se vocês estiverem assistindo aí no gravado, quiserem entrar em contato com o Frederico e com o Caio, só procurar nas redes sociais. Agradecer a presença de ambos, meus amigos, meus colegas. O Caio já não via há 30 anos, desde a época que a gente se formou lá na academia, mas agradecer a presença e compartilhar essas experiências que são fantásticas e incríveis. Obrigado, Fred. Obrigado, Caio. Até a próxima. Obrigado a todos. Um abraço. Até mais.